Vamos meditar aqui em Mateus capítulo 5. Todos encontraram? Podemos começar a leitura? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Olhe para mim, por favor, para a gente entender algumas coisas aqui. Jesus estava diante de uma multidão, e aqui, irmãos, ele ia dar início a uma série de ensinamentos que são lembrados no cristianismo até os dias de hoje. Todo cristão, irmãos, sem exceção, todo cristão deve ter essas bem-aventuranças, não apenas tê-las como um mero conhecimento, mas praticá-las. Antes da gente entrar na bem-aventurança, eu anotei aqui, eu quero passar para vocês 4 pontos importantes que vão nos fazer entender melhor esse sermão do Senhor Jesus. O primeiro ponto que nós anotamos aqui é a fundamentação ética da fé cristã. O Sermão da Montanha contém ensinamentos éticos e centrais de Jesus. Ele estabelece princípios fundamentais do comportamento de um verdadeiro cristão. No Sermão da Montanha, o Senhor nos mostra como deve ser a moral, como deve ser o caráter de um cidadão do reino. O segundo ponto, irmãos, é a manifestação do reino de Deus. Aqui também ele vai descrever e vai enfatizar o reino de Deus e como os seguidores de Jesus devem viver de acordo com os valores e princípios do reino. Quando nós lemos o capítulo anterior, Jesus disse assim: arrependei-vos porque está próximo o reino. Já no Sermão da Montanha, ele vai nos mostrar como deve ser o caráter de um cidadão desse reino. Está dando para entender? O terceiro ponto é o contraste que Jesus faz com a lei da antiga aliança. Isso aqui é muito importante. O Senhor Jesus, ele contrasta as suas palavras no Sermão da Montanha com a lei do Antigo Testamento. E nós vemos isso quando ele disse assim: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então ele faz esse contraste, e isso tem implicações significativas para que nós possamos entender a nova aliança que vivemos em Cristo. Por isso que ele fez esse paralelo. E a gente percebe, irmãos, que ele não anulou a lei. Jesus não anulou a lei. Ele apenas nos aprofundou na lei e nos fez vê-la de uma forma espiritual. E o quarto, e não menos importante, é os desafios às normas culturais e sociais. Preste atenção sobre isso, irmãos. O Sermão da Montanha, ele também desafia as normas culturais e sociais da época de Jesus e também das nossas. Por quê? Porque nessa época eles viviam segundo a lei mosaica, que dizia o quê? Olho por olho, dente por dente, não era assim? E o que Jesus veio ensinando contradizia esses ensinamentos. E o mesmo é nos nossos dias. Jesus nos ensinou, nós vamos ler no capítulo 5, que nós devemos amar aqueles que nos odeiam. Ora, isso vai contra as leis que nós entendemos nos dias de hoje, a forma que as pessoas vivem. Como que o ser humano vive hoje? Aquele que não é cristão, é claro. Ele ama apenas aqueles que amam ele. Já ouviu alguém falar assim? Eu amo quem me ama. Eu ajudo quem me ajuda. Eu me importo com quem se importa comigo. Então, assim como os ensinamentos de Jesus, ele contradizia a maneira pelo qual o povo vivia na época da lei mosaica, acontece a mesma coisa. Jesus não nos ensinou a amar só quem nos ama.
não nos ensinou a nos importarmos só com quem se importa com a gente. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse assim: olha, se vocês amarem só quem vos ama, que recompensa vocês vão ter? Nós vamos ler isso mais para frente. Se vocês orarem só por quem ora por vocês, que recompensa vocês vão ter? Então, quando ele fala sobre o desafio das normas culturais e sociais, é sobre isso, porque contradiz a maneira pelo qual o povo vivia na lei mosaica e a maneira pelo qual as pessoas vivem nos dias de hoje. Amém, irmãos? Vamos à primeira bem-aventurança, capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olhe para mim um instante, por favor. Nós podemos ter essas bem-aventuranças como uma receita para a felicidade, porque bem-aventurado nós sabemos que significa feliz. Então aqui nada mais é do que o Senhor nos dizendo o que temos que fazer para ser felizes. E a primeira coisa é sermos pobres em espírito. Irmãos, aqui Jesus não está falando de pobreza financeira. Se Jesus estivesse se referindo à pobreza financeira, não existe nada mais ruim do que você socorrer uma pessoa que é pobre financeiramente. Porque se fizéssemos isso, se fosse sobre isso, nós estaríamos privando aquela pessoa de quê? De ser uma bem-aventurada. Essa pobreza também não é uma pobreza espiritual, irmãos. Jesus não está parabenizando aqui pobreza espiritual. Pobreza na oração, pobreza na piedade, pobreza na obediência, pobreza na comunhão com o Senhor. Não, Jesus não está falando sobre essa pobreza. Na verdade, a pobreza de espírito, irmãos, nós podemos ter como a base de todas as outras bem-aventuranças. Ser pobre de espírito é você chegar diante do Senhor reconhecendo que Ele é o soberano e que você não é nada. Deixa eu mudar. E que nós não somos nada. Isso é pobreza de espírito. É você chegar diante de Deus sem vaidades. É você chegar diante de Deus sem exigências. É você chegar diante de Deus sem estar apoiado nos seus méritos. Isso é pobreza de espírito. É você chegar diante de Deus sem autossuficiência, reconhecendo que não é nada, que necessita de misericórdia. Nós temos um exemplo, irmãos, da pobreza de espírito lá em Lucas 18. Abra aí rapidamente, por favor. Lucas capítulo 18. Vamos ver um exemplo dessa pobreza de espírito. Vamos ver um homem, uma pessoa que agiu, que chegou diante do Senhor com essa pobreza de espírito. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Podemos ler? Vamos entender o que é a pobreza de espírito que o Senhor nos ensina aqui. Lucas 18, 9. Olha só o que diz, irmãos. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Aqui já dá para entender. O pobre de espírito não confia em si mesmo, não se apoia no seu próprio entendimento. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Por se considerarem justos, o pobre de espírito não se considera justo, e desprezavam os outros. O pobre de espírito não despreza os outros. Vamos entender. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si, desta forma. Olha a oração: ó Deus,
Graças eu te dou, porque não sou como os demais homens. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu faço o quê? Oi? Eu dou o dízimo. Dou o dízimo. O que mais? De tudo o que ganho. Olhe para mim, por favor. Olha a oração do fariseu. 2 homens subiram ao monte para orar, e aqui ele está falando a oração do fariseu. Como que ele chegou diante de Deus? Se achando melhor do que os outros. Graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, e também não sou como esse cobrador de impostos que está aí. Não sou como esse homem aí, não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo. Eu jejuo. Isso é pobreza de espírito? Não, isso é arrogância. Isso é orgulho. Isso é o oposto da pobreza de espírito. Olha o que é a pobreza de espírito. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava fazer o quê? Nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Volte lá, por favor, para Mateus capítulo 5. Olha a diferença, irmãos, da oração do fariseu e da oração do publicano. Aqui nós entendemos o que é ser pobre de espírito. É chegar diante do Senhor como esse publicano chegou, que nem olhava para o céu, batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu não sou digno nem de levantar os olhos para os céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, quem não for pobre de espírito, não entrará. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já fui como esse fariseu. Você sabia disso? Eu já orei dessa forma. Antes de conhecer o Evangelho de Cristo, eu já cheguei diante de Deus usando das minhas, entre aspas, boas obras. Eu já cheguei diante de Deus com essa arrogância, cobrando a Deus, dizendo para Deus que Ele tem que fazer. Mas o Evangelho nos ensina a sermos pobres de espírito. Deus não nos deve nada. Nós não merecemos nada. Irmãos, temos que entender que tudo que o Senhor faz na nossa vida ou deixa de fazer é pura graça e misericórdia. Irmãos, se o Senhor fosse dar para você, se o Senhor fosse dar para mim o que verdadeiramente nós merecemos, nós estaríamos perdidos. Essa aqui é a realidade. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem chora aqui? Vocês não choram não? Nunca choraram na vida? Nós choramos. Você sabe que tem pessoa que ela é chorona, não é verdade? Você conhece alguém que é chorão? Que chora por tudo? A senhora? Tem gente que ela chora por tudo, não é verdade? Mas o choro que o Senhor se refere aqui, irmãos, não é um choro carnal, não é um choro pela perda das coisas dessa vida. Chorar significa lamentar, prantear, entristecer-se por algo. O choro que o Senhor está se referindo aqui, irmãos, é um choro espontâneo. É um choro o quê? Espontâneo, que vem após a profunda convicção do pecado. É um choro, irmão, que vem após a consciência
da condenação eterna. Quando Jesus diz, bem-aventurados são os que choram, são aqueles que choram por causa dos seus pecados. É o choro da alma, podemos assim dizer. Nós podemos ver um exemplo desse choro na história de Davi. Você lembra quando Davi, ele foi confrontado pelo pecado que ele tinha cometido? Qual foi o pecado que Davi cometeu, pessoal? Não, o primeiro. Primeiro ele foi lá, cobiçou a mulher do próximo. Depois, botou em prática aquela cobiça, né? Adulterou com a Batseba. Aí, como se já não tivesse bom, foi lá e mandou matar o marido da mulher. Mas no momento que ele foi confrontado, o que ele fez? Ele lamentou. Chorar é isso, é lamentar, é entristecer-se por conta dos pecados. Irmãos, ele lamentou tanto por aquele pecado que ele tinha cometido, que ele estava disposto a perder tudo o que ele tinha conquistado, mas ele não queria perder o quê? A presença de Deus. Ele orou, restitui-me a alegria da salvação. Você sabe que quando o rei Saul recebeu a notícia que ele não queria mais ser rei, que ele não seria mais rei, que o Senhor tinha rejeitado ele por conta dos pecados que ele tinha cometido, qual foi a reação dele? Não, meu reino não vou perder meu reino, e perseguiu Davi para querer matar Davi, porque não queria perder o reino. Davi não estava nem aí para o reino, irmãos. Ele lamentou profundamente pelo pecado que ele tinha cometido. Então, quando o Senhor Jesus diz, bem-aventurado é os que choram, é aqueles que choram por causa dos seus pecados. Irmãos, nós temos chorado, nós nos entristecemos quando nós pecamos, irmãos. Ou o pecado já se tornou algo natural na nossa vida? Qual é a sua reação quando você é confrontado? Porque quando o evangelho ele é pregado, o que acontece? Nós somos confrontados. O evangelho confronta. Ontem eu até brinquei com os irmãos que estavam ali no culto que nós fizemos no lar. Nós falamos sobre pecado. A irmã é a testemunha. Eu falei assim, gente, vocês quebraram a lei de Deus. Não foi assim que eu falei? Vocês quebraram a lei de Deus. Vocês são pecadores, tem que se arrepender. Aí depois a irmã fez um café maravilhoso para nós. E depois eu até brinquei, né? Poxa, pessoal, eu vim aqui, chamei vocês de pecador, vocês ainda fazem um café desse? Enfim, mas o evangelho é isso. O evangelho confronta, aponta nossos pecados. Mas nós choramos quando somos confrontados? Nós nos entristecemos quando caímos em si e percebemos que estamos vivendo errado? Ou nós procuramos desculpas para fugir da acusação do pecado? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado aqueles que se entristecem por causa do pecado. Mas esse choro é um choro que vem acompanhado de quê? De arrependimento, de mudança. Não confunda o remorso. A pessoa vai lá, comete algo errado. Ai, o que eu fui fazer? Puxa. E até chora. Mas daqui a pouco o que ela faz? Está cometendo a mesma falha de novo. Não houve um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, o choro mesmo de arrependimento vem acompanhado de mudança. Ela abandona aquele pecado. Amém, meus irmãos? A próxima aventurança, ele diz assim, no versículo 5, né? Está ficando bem claro aqui? Bem-aventurados são quem, gente? Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão
a terra. Olhe para mim, vamos entender essa mansidão aqui, gente. A mansidão que Jesus cita nessa bem-aventurança não é uma mansidão humana, não é uma mansidão que você adquire, que você aprende, não é algo que você se esforça para ter. Essa mansidão, ela é um fruto do Espírito. Lembra dos frutos do Espírito Santo? Um deles não é a mansidão? É dessa mansidão que Jesus está falando. Essa mansidão não está associada a fraquezas, a covardia, a viver uma vida para agradar a todos, e às vezes com isso, acaba até sendo concernente, né? Não sei se é essa a palavra, com as coisas erradas. Ai, fulano é tão manso, fulano não fala nada. Não é essa mansidão. Essa mansidão que Jesus fala vai além de um controle emocional. Você sabe que tem pessoas que ela tem um controle emocional ótimo. É ou não é verdade? Deixa eu contar para você algo que uma vez aconteceu. Uma vez eu estava no trânsito, aí eu desci uma avenida e eu parei na sinaleira. Quando eu parei, veio um carro atrás e bateu. Com tudo, mas com tudo. A parte de trás do meu carro, entrou tudo para dentro. Aí o que eu fiz? Desliguei meu carro, respirei, desci do carro e fui ver o que estava acontecendo. Quando eu fui no carro de trás, era uma senhora, devia ter os seus 60 anos mais ou menos. Ela estava com as mãos grudadas assim no volante, chorando, gente, travada. Chorava. Aí eu abri a porta do carro dela, eu tirei ela de dentro do carro, coloquei ela sentada num cantinho da calçada, tirei fotos de tudo, peguei meu carro, coloquei meu carro no acostamento, peguei o carro dela, coloquei o carro dela no acostamento, e fui conversar com ela. E aí, senhora, vamos resolver? E ela não parava de chorar. Eu vou ligar para o meu marido, Quase que eu falei assim, mas quem bateu em mim foi a senhora, não foi seu marido. Brincadeira. Mas ela ligou para o marido veio, pessoa super educada, conversamos com ele, foi tudo resolvido. Eu mantive ali um controle, o quê? Emocional. Mas a mansidão que Jesus fala não é esse controle emocional, que muitas pessoas têm facilidade, né? A mansidão que Jesus está falando aqui, irmãos, é uma profunda confiança na vontade de Deus, é submissão à vontade de Deus, é você agir com confiança em Deus, mesmo quando as coisas não saem do jeito que você queria ou esperasse. Um exemplo dessa mansidão é a forma que Paulo vivia. Agora você vai entender o que é essa mansidão. Paulo disse assim, aprendi a viver como? Contente em toda e em qualquer situação. Se eu estou passando fome, eu estou contente. Se eu tenho dinheiro ou não, eu estou contente. Essa é a mansidão que Jesus fala. É estar contente em toda e qualquer situação. É entender que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. O contrário do que nós vemos muitas vezes por aí, né? Pessoas que oram assim, acabou o dinheiro? Eu não aceito não ter dinheiro. Eu vi até um testemunho uma vez de um líder que ele falou que a mulher dele pediu dinheiro para ele não tinha dinheiro para dar para ela, ele pegou a Bíblia e falou que não aceitava não ter dinheiro. Não é a mansidão. Não tem dinheiro? Amém, graças a Deus. O Senhor proverá. É a gente confiar profundamente, ser submisso à vontade do nosso Deus. É viver contente, é viver confiando no Senhor, sem esbravejar, sem reclamar, em toda e qualquer situação. Como que tem estado essa mansidão aí, irmãos? Como que nós temos reagido diante dessas situações que nos confrontam? Como que nós reagimos diante das situações que não saem como queremos? Entendemos que o Senhor está no controle e dizemos, graças a Deus? Ou esbravejamos, brigamos com Deus?
nos revoltamos contra Deus. E a outra bem-aventurança do versículo 6 é: bem-aventurados que têm fome, porque serão satisfeitos ou saciados. Olhe bem para mim agora, por favor. Nós vamos só até a mansidão do capítulo 6. Eu não sei se vocês perceberam, em todas essas bem-aventuranças que nós lemos, mas até aqui, as bem-aventuranças estão tratando do nosso relacionamento com quem? Com Deus. Percebeu isso ou não? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, tudo falando do nosso relacionamento com Deus. Da sexta em diante, vai tratar do nosso relacionamento com as pessoas. Você quer ver um exemplo? Olha ali o versículo 7. Bem-aventurado quem? Ora, eu preciso ter misericórdia para Deus? Com Deus? É claro que não. Então, dessa sétima bem-aventurança, do sétimo versículo, aliás, em diante, ele vai tratar do relacionamento com as pessoas. E nós vamos tratar essas bem-aventuranças na próxima quarta-feira. Até aqui é com o nosso relacionamento com Deus. E a última é: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados ou fartos. É aquela pessoa que está sendo injustiçada e ela diz assim: o senhor tem que fazer justiça porque eu não aceito essa injustiça. É esses? Não, não é, irmão. Tratando-se de fome e sede, nós podemos entender que isso só se dá a quem está vivo. É ou não é verdade? Morto não tem fome, morto não sente sede. E trazendo para o lado espiritual é a mesma coisa, irmãos. Só tem fome e sede de justiça aqueles que foram vivificados por Cristo. Lembra que está escrito lá em Efésios capítulo 2? Ele vos deu vida quando vós estavam mortos. Então, enquanto o Senhor não vivificar o homem, ele não vai ter essa fome e essa sede de justiça. Essa fome e sede de justiça é fome e sede pelas coisas do reino, pelas coisas de Deus. Trata-se aqui de sentimentos, de anelo, do que queremos, do que almejamos. Irmãos, será que nós temos essa fome e essa sede pelas coisas de Deus? Ou nós temos mais fome e sede pelas coisas dessa vida? Se você fazer uma breve análise da sua vida, você vai conseguir examinar isso. Por quê, pastor? Porque é só você ver as suas prioridades. O que você assiste, o que você ouve, o que você lê. A maneira que você vive, a maneira que nós vivemos, mostra se temos ou não fome e sede de justiça. O verdadeiro nascido de Deus, irmãos, ele tem fome e sede pela presença de Deus, ele aspira a comunhão com Deus, ele tem fome e sede para querer mais de Deus. Lembra da canção que cantamos no início? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Isso é fome e sede de justiça, é querer mais de Cristo, é querer conhecer mais de Deus. A pessoa que tem fome e sede de justiça, ela nunca está satisfeita, ela quer orar mais, ela quer ler mais, ela quer aprender mais, e ela é governada por isso. É algo natural, essa fome e essa sede por justiça, pelas coisas do Senhor. Irmãos, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que não chegam diante do Senhor com vaidade, com prepotência. Bem-aventurados são os que choram, mas não o choro carnal, o choro pelo pecado. Bem-aventurados os mansos, aqueles que confiam na soberania de Deus e descansam nela, que aprenderam a viver contentes em toda e qualquer situação. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, aqueles que anseiam pelas coisas de Deus, aqueles que têm prazer na oração, aqueles que têm prazer
em meditar na palavra de Deus. Vamos fazer uma aplicação na nossa vida? Você entendeu, não entendeu até aqui as bem-aventuranças? A vida cristã que nós levamos, irmãos, preste atenção nisso, por favor. A vida cristã que nós levamos, ela mostra uma pessoa que é pobre de espírito, que reconhece os seus pecados, a sua insignificância? Ou nós estamos apoiados nas nossas boas obras e usamos elas para alegar que somos bons, que merecemos algo da parte de Deus? Irmãos, as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. A ação mais boa que você faça, preste atenção nisso, a ação mais boa que você faça, sabe, aquela que deixa as pessoas admiradas. Esses dias eu vi um rapaz no Instagram fazendo algo glorioso. Ele pega um morador de rua, não sei se vocês viram, bota numa cadeira, corta o cabelo do rapaz e dá um banho nele no meio da rua, e bota uma roupa nele, faz a barba e dá um alimento. Isso é maravilhoso, é ou não é verdade? Mas as nossas melhores obras, até mesmo essas, estão manchadas. Nós não podemos nos apoiar em nada disso. E isso é ser pobre de espírito. Será que nós somos esse cristão pobre de espírito? Ou estamos aí achando que o que fazemos nos dá direito de cobrar a Deus? Temos chorado pelo pecado, irmãos? Temos chorado pelo pecado? Ou nós estamos procurando desculpas para justificar o nosso pecado? Adão foi lá e comeu o fruto. O que ele falou para Deus? Essa mulher que o Senhor me deu. Não foi isso? O que a Eva falou? A serpente, Senhor. Então nós temos que, ao invés de ficar procurando desculpas para justificar o nosso pecado, é que a carne é fraca, né? Mas é porque eu não sei isso. E não, chore pelo seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. Não fique procurando desculpa para justificar o seu erro. Amém, irmãos? Eu não tinha saída, eu tive que contar aquela mentirinha, não tinha para onde fugir. Para com isso. Não existe justificativa para pecado. Aliás, existe. Existe. O pecado foi mais forte que você não resistiu. Mas se você chorar por ele, está tudo certo, irmãos. Nós pecamos, nós estamos sujeitos a cometer erros. É ou não é verdade? Irmãos, eu estou sujeito, todos nós estamos. Eu, pastor Anderson, todos nós estamos sujeitos a cometer pecados, falhas, erros. Mas a questão é, o que nós vamos fazer após sermos confrontados? Vamos confessar? Vamos chorar? Ou vamos esconder o pecado? Vamos justificar a nossa falta? Irmãos, a mansidão tem estado presente no nosso dia a dia? A mansidão. Ou nós esbravejamos quando as coisas não saem como nós queríamos? Esbravejamos quando faltam as coisas? Esbravejamos quando ouvimos um diagnóstico dizendo que estamos doentes? Eu não aceito, como que pode eu ficar doente? Eu sou fiel a Deus. A mansidão deve estar presente. Como está o nosso envolvimento com as coisas do reino? Pense nisso. Como está o seu envolvimento com as coisas do reino, com as coisas de Deus? Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de piedade, irmãos? Quanto tempo da nossa vida nós dedicamos a meditar na palavra de Deus? A meditar nas Escrituras? Não é você pegar a Bíblia de forma aleatória, ler um salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, já fiz o meu devocional. Não, é dedicar tempo na palavra de Deus. Pastor, não tenho tempo. Nós temos, irmãos. Se nós organizarmos, nós temos tempo. Geralmente nós não temos tempo para aquilo que não consideramos importante. Pode perceber, aquilo que não consideramos importante, não nos esforçamos para achar tempo. Quanto do nosso tempo temos dedicado à palavra do Senhor? Irmão, tudo isso mostra se nós temos ou não fome e sede
de justiça. Vamos examinar como é que está a nossa caminhada com Cristo. Essas bem-aventuranças estão presentes na nossa vida, porque elas refletem o nosso relacionamento com quem? Com Deus. A pobreza de espírito reflete o meu relacionamento com Deus. A mansidão mostra como está o meu relacionamento com Deus. O choro pelo pecado mostra como é que está o meu relacionamento com Deus. Se você quer verdadeiramente seguir a Cristo, essas bem-aventuranças devem estar presentes na sua vida, na sua caminhada com Cristo. Amém? Quem compreendeu, fique de pé por gentileza, em nome de Jesus. Graças a Deus. Como Deus é bom. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos orar? Senhor Jesus,